passa manteiga no pão porque o café sem cafeína já tá na mesa. Tá com teu cafezinho aí? Então vem. Hoje eu preciso te fazer uma pergunta. Você já teve um dia em que o mundo olhou pra tua agenda e simplesmente riu pra ela? No sábado eu tinha um plano. E era um plano que eu considero muito bonito. Tinha tudo programado que eu ia fazer. Inclusive, iria gravar este episódio, né? Ia deixar tudo adiantado, né? As edições e os conteúdos. Aquela sensação de, poxa, tá tudo perfeito, tudo maravilhoso, sabe? Agora vai. Só que aí, o teto da minha casa decidiu me lembrar uma coisa bem chata. A vida, ela não tem respeito por planejamento, né? E aí, eu tive uma infiltração terrível aqui na laje da minha casa. E daquelas, assim, que não só dão trabalho, mas dão estresse, sabe? E aí enfim, não consegui fazer o que eu queria fazer, não gravei o episódio e, né, eu poderia ter feito o que muita gente faz quando tudo der errado: torcer, né? Torcer pra semana ficar mais calma, torcer pra eu ter mais energia, torcer pra dar tempo. Mas aí eu lembrei do tema de hoje. Olha só que curioso. Porque existe um tipo de marketing que tá morrendo. E ele morre do mesmo jeito que a gente se perde quando vive na torcida, né? Eu já ouvi alguns autores dizerem que esse é o marketing de esperança. Então a gente vai falar um pouco sobre o que seria, né, essa esperança dentro do marketing. É aquele modelo do, cara, vamos colocar dinheiro aqui e vamos torcer, cruzar os nossos dedinhos para que esse dinheiro tenha retorno e que ele volte, né? E hoje eu tô aqui, gravando agora à noite. Vou editar ainda hoje para poder postar esse conteúdo para vocês amanhã. Então vocês vão ouvir esse conteúdo na terça-feira, né? Então tô falando com a Glícia do eu do futuro. E não porque, assim, a vida, né, ficou perfeita, mil maravilhas, e aí eu vou gravar hoje, vou editar. Não, estou extremamente exausta. Mas eu não quero que o meu trabalho dependa de esperança. Eu quero que ele dependa de método. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? A morte da esperança e o nascimento da previsibilidade. E eu quero começar tirando a culpa da mesa, tá? Porque o marketing de esperança, ele existiu por muito tempo porque era o que dava para ser feito naquela época, né? Então, nessa época, eu vou denominar ela como a época da mídia mãe, só para a gente conseguir se localizar na linha do tempo, né? Então, na época da mídia mãe, você escolhia um canal grande, uma revista, um jornal, e aí você ia lá e injetava dinheiro, né? Colocava dinheiro ali e cruzava os dedos. Se vendesse, caraca, genial, é isso. Se não vendesse, era bom jogar logo a culpa pro mercado, né? E por mais que isso pareça distante, tem um pedaço disso que ainda vive em muitas empresas, né? A ideia de que marketing é fé. Só que esperança não é estratégia. E eu não tô falando isso com arrogância. Por favor, nunca me levem para esse lado, tá? Eu tô falando isso com um carinho grande porque eu já vivi isso dentro de mim, né? Que quando dá ruim, a primeira vontade é a gente torcer para que aquilo melhore. Só que a gente torcer não vai organizar a casa com infiltração, né? E torcer também não organiza um negócio. Vamos tentar imaginar uma pessoa ali, um empreendedor, tá? O clássico, né? Agenda cheia, time pequeno, pressão o tempo todo. E aí, esse empreendedor vai lá e contrata alguém que consegue, né, abre aspas, manja do marketing. E aí, essa pessoa que ele contratou é meio que um ferramentista, tá? Eu dei esse nome para a gente conseguir facilitar. Por quê? Por que ferramenteiro?
né? Porque se a pessoa ela sabe apertar o botão, ela sabe mexer no gerenciador, ela sabe fazer rodar aquela campanha, só que não sabe sustentar uma conversa simples, que seria o quê? Responder às seguintes perguntas: qual hipótese a gente está testando? Qual público a gente quer atrair? Qual promessa a gente está fazendo? Como isso vira venda? O que a gente vai medir, né? Então, o marketing de esperança, ele basicamente ama o post bonito, ele ama o prêmio, ele ama a estética. Só que a gente já viu ao longo dos outros episódios que, né, gente, precisa muito mais do que isso. Então, existe uma frase que eu considero ela até dura e libertadora, né? Se não tem venda, o marketing falhou. Ponto. E não é porque o marketing é só venda. É porque se a empresa ela existe, ela precisa de caixa para continuar existindo. E se não existe caixa, não existe sonho, só existe cansaço. Não é verdade? Então, vamos lá. Vamos tentar agora mudar um pouco a direção e trazer um olhar mais chique, tá? Mas eu prometo que ele é simples de ser entendido, tá? Existe uma ideia chamada, o nome é difícil, tá, gente? Praxeologia, a lógica da ação humana. Tradução disso? A gente não age do nada. Gente age para sair de um incômodo e buscar um futuro melhor. E então pensa comigo, o marketing de esperança muitas vezes tenta empurrar justamente o produto como se a pessoa estivesse esperando, né? Só por você. Mas ninguém acorda querendo um anúncio. Ninguém acorda querendo uma campanha. A pessoa ela acorda querendo aliviar uma dor, querendo resolver um problema, querendo ganhar tempo, se sentir mais segura, provar algo para si. E o marketing previsível, ele faz uma coisa diferente. Ele não torce, certo? Mas ele faz a arquitetura, né? Então ele vai entender qual é a insatisfação, como é o futuro desejado e qual é a ação mais simples para a pessoa começar a atravessar essa ponte. Então você começa a perceber que a gente não está mais falando de sorte, a gente está falando de um desenho de decisão. E aqui eu volto para o problema que eu tive de infiltração, porque isso é a vida real ensinando a gente como funciona o marketing. Eu queria gravar sábado, a vida disse para mim que eu não ia gravar. Eu tinha uma linha reta, a vida foi lá e me deu uma curva. E aí, com o consumidor é exatamente igual. Aquele funil linear que a gente tanto vê aí na internet quando a gente coloca funil, né? Enfim, funil de vendas e tal. Aparece lá, anúncio, clique, compra. Gente, isso daí, ó, rasga, joga fora e virou estampa de camisa de saudade, entendeu? Porque hoje o caminho, ele não é linear. Porque como que funciona hoje o consumo, né? A pessoa, ela vê um anúncio, ela te segue, se você estiver patrocinando ali, tá, vamos lá. Ela vê um anúncio, ela te segue, ela te esquece, ela te vê de novo, ela salva um post, ela manda para alguém, consome seu conteúdo por semana ou meses e aí, só aí que ela vai lá e compra. Olha só, muitas etapas, né? Então, quando você depende de uma única fonte de tráfego, você está fazendo esperança vestindo assim, né? Usando uma camiseta para esconder e dizendo que isso é estratégia, mas não é. E é por isso que esses dados, eles acabam virando um espaço muito seguro, né? Mas não é para inflar o ego, mas para você saber com calma de onde que vem cada centavo e onde que você está perdendo. Então, se você está ali injetando verba, vai dar volume, vai dar pico, e quando a verba acaba, o que acontece? O corpo some. Você já teve esse exemplo aí no teu negócio, na tua empresa? Que é tipo assim, vocês subiram uma campanha e aí vocês vão lá e investem tanto de verba, só que no mês seguinte vocês não têm a mesma quantidade de verba para injetar. E aí o que acontece? A gente tem uma queda no nosso gráfico, uma queda nas nossas vendas, e tudo isso é por conta do quê? Porque você não teve dinheiro suficiente para colocar ali e o Mark Zuckerberg fez a sua empresa dar prejuízo. Então,
isso é muito ruim, né? Porque você acaba entrando nesse ciclo cruel que é preciso de mais anúncio, porque eu não tenho marca, né? E, eu não tenho marca porque eu só vivo de anúncio. Basicamente isso. Então, a previsibilidade é pra gente tentar sair desse ciclo. Tá, Gleice, mas por que isso é tão difícil de conseguir agora? Gente, porque o cenário ele mudou. Então, a audiência ela se fragmentou, a concorrência aumentou, as ferramentas ficaram acessíveis, a atenção, todo mundo sabe que isso daí é o ponto. Todas as empresas, todas as marcas, elas estão atrás da atenção das pessoas, você não é o único. E a paciência das pessoas acabou virando uma moeda rara. Então, assim, hoje o mercado ele não vai premiar quem tem mais fé, né? Ele vai premiar quem tem clareza. E, de novo, isso não é uma questão de olhar para as coisas de maneira fria, tá? Isso, na verdade, é um cuidado, é uma maturidade de mercado, justamente porque a gente está parando de brincar com o nosso próprio caixa, não é isso? Eu vou te dar uma estrutura simples para você usar como um plano de contingência, não só no teu trabalho, mas também na tua vida pessoal, tá? Porque quando as coisas não saem como planejado, a gente não precisa de inspiração, sabe? Não é um post motivacional, não é um vídeo com a frase motivacional que vai fazer a gente sair daquela, desculpa a palavra, né? Mas sair daquela merda. Então, eu gosto de pensar muito em formatos de esqueleto, né? Que é para eu conseguir ver soluções e o que dá para eu fazer. Também é colocar isso em mente, tá? Então vamos lá. Primeira solução: tráfego. O que acontece com essa parte do tráfego? A gente tenta gerar movimento e demanda. Segunda coisa, engajamento. A gente tenta elevar a consciência, porque a pessoa ela vai entender o problema aqui, né? Terceira coisa, conversão. Vamos tentar transformar essa intenção em transação. É aqui que a gente vai tentar explicar cada vez mais claro qual que é a nossa oferta, né? Então ela tem que estar bem redondinha. 4, retenção, que é quando o cliente volta, ele tem que voltar e comprar mais. Porque é aqui que a gente vai tentar pegar esse respiro da nossa lucratividade que a gente tanto quer, né? Então, vamos tentar colocar isso em prática, tá? Você não vai tentar consertar os 4 hoje, né? Desses que eu falei: tráfego, engajamento, conversão e retenção. Escolhe apenas um. Como que eu escolho, Glice? Então, vamos lá. Se o seu negócio está parado, você vai começar a olhar e tentar corrigir o tráfego, certo? Se você tem tráfego, mas ninguém compra, então a gente tem que dar uma olhada e tentar corrigir a conversão. Se as pessoas estão comprando, mas compram apenas uma vez e aí somem, então a gente tem que olhar e tentar consertar a retenção, certo? Então, a esperança, ela morre quando a gente para de falar que, poxa, tá ruim, e começa a dizer, caraca, tá ruim aqui. E começa a identificar o problema para conseguir solucionar ele de maneira assertiva, beleza? Então, agora eu tenho uma pergunta sem cafeína para te fazer e ela tem 2 camadas. A primeira delas é vida. Onde você está chamando de esperança aquilo que, no fundo, será que não é medo de encarar o que é real? E a segunda camada, que é o trabalho, qual parte do seu marketing ou da sua comunicação hoje você vai medir essa semana? Mesmo que você doa pouco tempo para aquilo, mas para parar de torcer e começar a construir previsibilidade. Eu vou editar esse episódio hoje à noite e postar amanhã, porque, né, a vida ela não é perfeita, mas a rota tá aí de pé, então a gente se vê no próximo episódio.